Salve, salve galera, vamos lá para um teste com a RTX 2070, nova placa da Nvidia. Aí com o famoso Ray Tracing, né? Mas dessa vez a gente vai testar lá no Battlefield 5 sem o Ray Tracing. Então tá aí o sistema, estamos usando um Ryzen 7 1800X, uma placa-mãe B350 da GB, 16 GB de memória a 3000 MHz e a nossa RTX 2070. Vamos fazer testes em Quad HD. Vamos lá mostrar então. Quad HD e 4K basicamente. Estamos rodando aí inicialmente em 2560 por 1440, né, Quad HD, ou 2.5K, como você preferir. Em DirectX 11 com o V-Sync desligado e qualidade preset em ultra, tá? O Ray Tracing também está desligado, a gente só consegue habilitar esse efeito, né, com o DirectX 12. E a gente está rodando o game em DirectX 11. Vamos lá então conferir a performance do nosso sistema aí no Battlefield 5 multiplayer. Vamos lá. Bom, é a primeira vez que eu caio nesse mapa. Tá funcionando muito bem aí a placa de vídeo. Ali com o seu uso próximo aos 100%, né, ou 99%. Tá ali 97, 96. Algumas pequenas quedas. O processador tá dando conta. Rodando aí com o uso próximo a 60%. Então isso é uma coisa legal do Ryzen. Ele roda com certa folga, né? Tanto esse de 8 núcleos quanto de 6 núcleos rodam com uma certa folga aí no Battlefield 5. Justamente pelo número de threads que eles têm, né? Eles têm o dobro de threads da quantidade de núcleos. E isso ajuda bastante a dar uma boa performance no processador. Mas a gente já vai ver que tem alguns inconvenientes, né, em relação aos processadores da AMD comparando com os da Intel. Por exemplo, aqui rodando na qualidade Ultra em 1440p. Por enquanto a gente não tem nenhum problema de performance, principalmente ali na placa de vídeo, que é o que mais importa. A gente tem pouquíssima oscilação no uso dela. Nossa taxa de frame se mantém alta, bem alta, e acima dos 80 frames, praticamente o tempo todo aí próximo de 100. Fica aí entre 90 e 100 frames, né? Mais ou menos na média. Mas vocês vão ver que vai ocorrer um certo probleminha quando a gente quiser mais frames do que isso, né? Baixando a qualidade gráfica da placa de vídeo. Isso é uma coisa que muita gente faz, né, para jogar competitivo. O pessoal acaba usando gráficos aí no low ou no médio, né, justamente para conseguir uma quantidade maior de frames. Atenção, o objetivo Dog está perdido. Eles capturaram o maldito objetivo.
Vamos aproveitar então que já testamos bastante com a qualidade ultra, vamos baixar aí para qualidade baixa, justamente para tentar aumentar a quantidade de frames. E vocês vão ver lá no uso de GPU que o uso de GPU não fica nem próximo dos 100%. A nossa taxa de frames muda muito pouco, aumenta pouquíssimo, aí coisa de 10 a 15%. Ao contrário do processador Intel, por exemplo, a gente já testou a RTX 2070 com o i5 8400 e no caso do i5 a gente teve um aumento bem maior na taxa de frames, justamente porque tem aquela velha história do IPC, né? Os Intel conseguem lidar com uma quantidade maior de frames, coisa que às vezes os AMD sofrem um pouco. E é justamente por isso que lá a gente chegava a ter taxa de frames a 150, 160 frames aí em Quad HD. E aqui a gente chega muito de vez em quando nos 150 e fica tendo aí uma média de próximo mais ou menos a 130, 140. Um pouco mais baixo que isso. Pode ver que tem quedas aí, chegar a 100. De vez em quando até um pouquinho abaixo, de 97. É só vocês verem o teste que a gente tem aí com a RTX 2070 e o i5. Apesar do mapa ser diferente, também tem isso. Mas vocês vão ver que o uso de GPU naquele caso, né, usando Quad HD qualidade baixa, a GPU fica praticamente o tempo todo no máximo. E aqui com o Ryzen ela acaba ficando subutilizada. Já expliquei algumas vezes, isso não tem nada a ver com o processador chegar a 100%. É simplesmente que os Ryzen têm um pouco de dificuldade em lidar com uma quantidade de quadros muito grande, né? Principalmente em jogos de tiro. Battlefield 1 e Battlefield 5 são dois exemplos claros de onde acontece isso. Não vou sobreviver por muito. Preciso de um médico. O objetivo Baker foi perdido. Sou um alvo! Tirem eles de cima de mim, porra! Vocês podem ver que também não é de se jogar fora a performance do sistema, né? Sinceramente. Lógico, a gente sabe ali pelo gráfico, né? Pela porcentagem de uso da GPU, que ela poderia estar rendendo alguma coisa um pouco a mais, uns 10, 15 quadros a mais, né? Então eu sempre recomendo assim, se você quer jogar competitivo com o máximo de frames possível, procure, pesquise processadores da Intel, independente da placa de vídeo que você for pegar, tá? Se o teu negócio é rodar o game qualidade máxima, processador com folga, custo-benefício, você não tá afim de ficar vendo o game a 200 frames ou 144, talvez a AMD, ou provavelmente os processadores da AMD serão uma melhor
opção aí pra você. Em relação a esse processador 1800X, eu não posso falar nada, porque eu sou fã dele, tanto que eu tenho 3. Eu tenho esse que tá na bancada sendo testado, tenho um no meu computador de casa e tenho um outro no meu computador de render. Então é um processador excelente. Vamos lá agora colocar em 4K. E em 4K, tudo isso que eu falei sobre o rendimento da placa de vídeo, etc, 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 tudo isso cai por terra, porque daí o que mais importa é a placa de vídeo, né? É ela que vai receber a carga maior e o processador acaba sendo meio irrelevante nesse momento. Então, estamos rodando aí em 4K, qualidade alta. Nossa taxa de frames próxima aí dos 60 FPS, às vezes caindo um pouquinho abaixo, mas nada que fique injogável. Qualidade gráfica extraordinária, aí, sem comentários. Talvez no YouTube não dê pra perceber tanto, mas jogando é impressionante a diferença aí de 4K, principalmente para quem tá acostumado com 1080p. Perdemos o objetivo Baker. Tomamos o objetivo Easy. O que eles querem? Mais munição. Viram? Tô recarregando. Está bem agora. Eu estou com você. Você pegou aquele veículo? Tomamos o objetivo Charlie. Perdemos o objetivo Eagle. Eu por mim aí na qualidade alta tá muito bom, e até a taxa de frames aí mesmo oscilando pra cima e pra baixo de 60 FPS, acho que tá excelente. Dá pra jogar numa boa. Atenção, perdemos o objetivo Charlie. Precisamos urgente de um cilindro de suprimentos. Ajudem, por favor. Aprovado. Chegará em breve, soldado. Inimigo destruído. Sobre você. Mas de qualquer forma, vamos lá fazer a última alteração. Agora tomamos o objetivo Colocar em 4K na qualidade média pra gente ganhar um pouquinho mais de frames, tá? Desligar o V-Sync.
Vou aproveitar, acertar o overlay, deixar ele um pouquinho maior aí pra gente enxergar as informações ali mais facilmente. E tá aí a nossa taxa de frames acima de 60, com o uso de GPU no máximo. E tá bem próximo ou praticamente idêntico ao que a gente conseguiu lá com o i5. Então, conforme a gente vai subindo a resolução, vai aumentando a carga em cima da placa de vídeo, o processador começa a ficar mais irrelevante, né? Então, como eu expliquei, para uma quantidade de frames mais alta, né? 120, 144, acima disso até, Intel sempre vai ser melhor. Sempre vai ser melhor que a AMD. Isso é regra, a não ser que mudem, lancem novos processadores aí de uma nova geração ou de uma nova arquitetura. Mas pelo menos os Ryzen até agora, nesse quesito, eles não conseguem bater os Intel em lidar com uma quantidade altíssima de frames. Mas quando a gente tem uma quantidade normal de frames, tá? Com uso na placa de vídeo aí com a qualidade ultra ou qualidade alta ou uma resolução mais alta, né? Um 4K, alguma coisa assim, eles ficam perfeitos, iguais aos Intel, sem diferença nenhuma. Se tem alguma dúvida, basta pegar esse teste que a gente está vendo aqui e assistir depois o teste, como eu já falei, com o i5 e a RTX 2070. O mapa é outro, tudo certo, não tem... Infelizmente a gente às vezes não consegue gravar no mesmo mapa os testes, mas dá para ter uma noção exata aí pelo uso do processador e uso de placa de vídeo, que a performance é exatamente igual, independente do processador. A placa de vídeo rende no máximo, e é isso aí que limita, digamos assim, o nosso sistema. Bom, galera, é isso aí. Acho que já deu para ver bem a performance, teste feito. Gostei bastante. Infelizmente, aquilo que eu disse, novamente, vamos frisar, a AMD fica devendo um pouco quando precisa de muitos frames, mas no uso aí na qualidade ultra ou em resoluções altas, ele se sai muito bem o processador e consegue empurrar a RTX 2070 tranquilo. Se você gostou do teste, deixe seu like, inscreva no nosso canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva lá. Um grande abraço e até a próxima. Falou!